conceito de audiovisual como um documento a ser preservado e foi proposto pioneiramente pelo polonês Bolesław Matuszewski, fotógrafo e cinegrafista que em 1898 escreveu, produziu e distribuiu, com recursos próprios, um panfleto que poderia ser traduzido como uma nova fonte histórica. É a primeira publicação sobre a função documental do que era então uma novidade, o cinema. Ele propunha a construção de um depósito para essa produção cinematográfica histórica e o reconhecimento como um documento museológico. Esse documento foi produzido do francês pela pioneira revista online Contracampo, que foi descontinuada em 2003, mas continua disponível, então pode ser acessado. Eu destaco um trecho de simples passatempo. A fotografia em movimento se tornará então um método agradável para o estudo do passado. Pode-se dizer que a fotografia animada tem um caráter de autenticidade, de exatidão, de precisão, que só ela é possível. Ela é, por excelência, a testemunha ocular e verídica e infalível. E hoje em dia, em tempos de deepfake, sabemos que o registro audiovisual não é necessariamente uma testemunha verídica e infalível, mas é formidável essa visão pioneira desse documento. Ao longo das primeiras décadas foram construídas coleções de filmes com caráter utilitarista, como, por exemplo, uma biblioteca, uma coleção para empréstimo e circulação de cópias de exibição. O estabelecimento dos primeiros arquivos de filmes de âmbito nacional com essa noção de documento histórico viria somente na década de 1930, na Suécia, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e França. Em 1938 é criada a Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, a FIAF, que é crucial para a pesquisa, compartilhamento e desenvolvimento de políticas para o patrimônio audiovisual. Hoje são 171 instituições de 75 países nessa federação. A produção das primeiras décadas, além de seu descarte após o percurso comercial que eu já mencionei, sofreram ciclos de destruição proposital, devido ao próprio desenvolvimento de novos formatos. Os formatos então ultrapassados foram destruídos, como por exemplo os filmes curtos com estabelecimento de longas metragens e os filmes chamados silenciosos, com o advento do som na própria película ao final da década de 1920. Explicação rápida: anteriormente a esse período, os filmes não tinham a informação do áudio no mesmo material suporte, né, que é a imagem, mas tinham, por exemplo, um acompanhamento sonoro de alguma forma, seja por narração durante a exibição, música e ruídos através de discos sincronizados, pianolas, que são pianos mecânicos, ou mesmo acompanhamento musical ao vivo, com ao menos um pianista em ação. Então, o primeiro cinema não era exatamente mudo, era bem agitado. Temos registros de intensas interações do público com a narrativa na tela. E agora falando de um outro fator de destruição do primeiro cinema, dessa vez não intencional, mas muito avassalador, são os incêndios ocasionados por uma reação química no próprio material de película de nitrato de celulose. Nitrato ele é passível de autocombustão em determinadas condições, ou seja, o material está ali inerte, mas em algumas condições ele pode simplesmente gerar um fogo, né? E esse fogo ele não pode se extinguir, mesmo dentro de água, e se espalha com uma velocidade assustadora. Então, muitas companhias cinematográficas, cinemas e arquivos de filmes foram destruídos devido a essa película de nitrato. No Brasil, o incêndio mais recente foi em 2016, na Cinemateca Brasileira, e esse foi o quarto incêndio da instituição. Mas lembrando que essa autocombustão só acontece em condições específicas. Se por acaso alguém souber de latas velhas de filmes que tiverem eventualmente um cheiro abafado de banana passada,
Potencialmente você tem aí uma grande preciosidade e antiguidade, mas também um elemento possivelmente instável que requer cuidados especializados. No Brasil, era intensa a produção de cinema, mas os arquivos construídos tinham um caráter de colecionismo voltados para a difusão, um propósito mais imediatista e com foco no cinema estrangeiro. Um marco na consciência da importância do patrimônio cinematográfico brasileiro é indicações para a organização de uma filmoteca brasileira, um artigo de Jurandir Noronha, publicado na revista Cena Muda, em 1948. O artigo tem um forte lamento pelas perdas já registradas e faz proposições para o levantamento de uma filmografia brasileira, ficção e documentário, a construção de uma instituição para a preservação de filmes e de materiais correlatos, documentos, por exemplo, cartazes, roteiros, enfim, figurinos e afins, diretrizes para manipulação de filmes, práticas de projeção e o que depois viria a ser chamado de restauração, que é uma recriação do documento respeitando suas características originais. As primeiras instituições mais sólidas voltadas ao patrimônio cinematográfico foram criadas em torno desse período. Inicialmente, filmotecas ligadas a museus já estabelecidos e, posteriormente, a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Cinemateca do MAM. Na década de 1960, são criados diversos MIS pelo Brasil, o Museu de Imagem e Som. Nas décadas seguintes, alguns arquivos são constituídos. Acredita-se que em torno de 6% do cinema brasileiro produzido até a década de 1930 sobreviveu, enquanto que no mundo essa taxa é em torno de 15% a 20%. Isso é o resultado dos ciclos de destruição ativa e desses sinistros, desses acidentes decorrentes do nitrato, mas também da má ou péssima gestão desses acervos ao longo das décadas seguintes, devido à falta de recursos diversos. Boa parte dessa produção está depositada na Cinemateca Brasileira, que passa por sua maior crise, e temos o risco de minguar ainda mais a parcela de filmes sobreviventes desse primeiro cinema. Das décadas seguintes, não temos uma estimativa, mas sabemos que muitos acervos se dispersaram, foram desmantelados, muitos filmes foram perdidos, muitos acervos já chegaram nos arquivos severamente debilitados. Um triste exemplo é o que aconteceu com os acervos de diversas emissoras de televisão. Já havia uma prática de reutilização de fitas para os novos conteúdos produzidos, mas alguns acervos de emissoras foram saqueados em decorrência de disputas trabalhistas ou trancafiados no caso de falência. E agora, dando um salto para 1980, temos um marco para o campo da preservação com uma publicação da Unesco de recomendações sobre a salvaguarda e conservação em imagens em movimento, sendo que o Brasil é um dos países signatários desse documento. Na década de 1990, temos a expansão das atividades de preservação audiovisual no mundo, no escopo dos arquivos tradicionais e em contextos comerciais, o reconhecimento do audiovisual como componente do patrimônio cultural e a profusão de pesquisas e publicações. No Brasil, o campo passou por um processo de amadurecimento com início nos anos 2000, em parte por conta de políticas de governo, mas só podemos falar isso exclusivamente em relação à Cinemateca Brasileira. E como o Brasil tem mais de 150 instituições com acervos audiovisuais, é um cenário bem diverso em termos de tamanho, especificidade e configuração institucional. Isso torna-se absurda a concentração de recursos em somente uma instituição, mesmo essa tendo o caráter nacional que é a Cinemateca Brasileira. São cinematecas, museus, fundações, departamentos de universidades, acervos televisivos, acervos particulares. Isso sem falar em empresas que têm uma produção audiovisual de sua própria história,
ou as secretarias governamentais de todas as esferas que utilizam o audiovisual como um instrumento, como uma ferramenta do seu próprio ofício, e por aí vai. Uma estratégia fundamental para o patrimônio audiovisual é a descentralização por meio de arquivos regionais. Essa é uma premissa, além da importância em caso de acidentes, né? É uma premissa fundamental para respeitar as especificidades climáticas, mas, sobretudo, fomentar a pluralidade cultural de cada região. Agora, fazendo um destaque rápido em relação aos componentes e elementos fomentadores do desenvolvimento do campo da preservação nas últimas 2 décadas, destaco a Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, um festival em torno do cinema como patrimônio. Esse é o evento mais sólido, importante e constante, mas são muitos outros, sejam anuais ou com edições pontuais especiais, sendo esse mais recente a Mostra de Cinema de Gostoso, com destaque especial para a preservação. A Cineop, que neste ano vai para a sua 16ª edição, promove um encontro nacional de arquivos e acervos audiovisuais, com um crescente número de participantes a cada ano. E ao final de cada edição do festival, os participantes divulgam a Carta de Ouro Preto, que a gente pode ver, as cartas podem ser vistas em retrospecto, como uma compilação das principais questões do patrimônio audiovisual brasileiro desde 2008. Os participantes desse encontro, eles criaram a ABPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que foi lançada oficialmente em 2008, e tem atuado em prol de políticas, projetos, como a tradução e publicações de importantes textos técnicos, e em especial pela projeção do patrimônio audiovisual em diversas esferas. Os interessados podem se associar ou ainda simplesmente acompanhar as discussões na lista de e-mail que é aberta. A BPA lança em 2016 um Plano Nacional de Preservação Audiovisual. Esse é um abrangente documento que contém um diagnóstico e proposições urgentes para o campo do patrimônio audiovisual, mas que, infelizmente, o documento em si ainda não se efetivou, principalmente por conta do golpe em 2016, quando os interlocutores do governo, que sinalizavam, então, uma abertura e preocupação com o campo, saíram do Ministério da Cultura, que foi gradualmente enfraquecido e finalmente extinto, infelizmente, em 2019. E um outro elemento do amadurecimento do campo é um aumento de pesquisas e publicações acadêmicas e técnicas sobre o assunto, que se intensificou muito nesses últimos 20 anos, e aqui apresento alguns exemplos, traduções para o português de importantes documentos estrangeiros. Tem essa compilação que a Sinop lançou à ocasião da 10ª edição em 2015. Um outro elemento de consolidação é no ensino. A formação em audiovisual, temos alguns cursos com uma disciplina dedicada ao assunto da preservação no seu currículo obrigatório, com destaque para o pioneirismo da UF, Universidade Federal Fluminense, que ofereceu a disciplina a partir de 2000 como optativa e por pressão dos alunos como uma disciplina obrigatória em 2005. Há uma recomendação do Conselho Nacional de Educação para a inclusão da preservação no ensino do audiovisual e a elaboração de um diagnóstico dos acervos da produção universitária e o fomento à pesquisa. Mas, apesar disso, não é grande o número de formações que contemplem a disciplina da preservação. Uma pesquisa de 2019, dentre 42 programas pesquisados, somente 8 oferecem a disciplina obrigatória e 2 disciplinas optativas. E essas informações são referentes apenas ao ensino do audiovisual. Se formos para formações
como a museologia, arquivologia e biblioteconomia, o audiovisual não é profundamente contemplado, o que denota uma baita distância entre tais ciências e muitas especificidades do audiovisual. E não há uma formação específica ou pós-graduação dedicada especialmente ao assunto. Mas a gente tem tido muitos cursos de curta duração que têm dado um destaque ao assunto. E a relação das universidades e arquivos audiovisuais ou cinematecas pode ser muito produtiva para todos os lados. A UF é pioneira também em seu laboratório de preservação audiovisual, o LUPA, que hoje abarca a produção open fluminense, além da produção universitária.